Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Oi, Tico. Tico sempre presente aqui nas lives, pontual como sempre. Elisângela, Kátia, sejam bem-vindos. Bruno, meu mentorando. Marília, Jair, também da minha mentoria. Uma galerinha por aqui, olha que bacana. Que bom ter vocês por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. E olha só, gente. Essa live foi muito pedida por vocês. Muito pedida, live muito pedida mesmo. Acho que na verdade, desde a Masterclass, vocês me pediram dicas sobre redação para o concurso da Caixa. E nada mais ideal do que trazer uma professora de redação especialista no tema, que já está há muito tempo trabalhando com isso, para poder nos dar algumas dicas, alguns direcionamentos, não é mesmo? Então, eu convidei uma amiga minha muito especial, lá de Fortaleza, que é a professora Juliana. Conheço o trabalho da Ju há algum tempo já, e ela vem aí trabalhando com redação para a banca 6 Gran Rio. Então ela já tem uma experiência muito boa. Ajudou muitos alunos no concurso do Banco do Brasil. E então ela vai estar aqui conosco hoje nesse bate-papo, ajudando vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui a nossa sala para a nossa convidada entrar e já peço aqui para vocês. Convidem os amigos para estar aqui. Tá vendo esse coraçãozinho? Quanto mais você clica aqui, mais o Instagram reconhece que essa live é boa e entrega para mais pessoas, tá? E também tem doado um aviãozinho. Eu te desafio a encaminhar esse vídeo para outro amigo seu. Porque muitas das vezes o teu amigo está se preparando para esse concurso e não sabe muito bem qual é o caminho. E através de uma dica que ele vai pegar aqui, pode mudar e garantir a aprovação dele, não é mesmo? Então convida seus amigos para estar aqui também. Fica conosco até o final. E ó, já tô aceitando. A Ju já tá entrando. É que eu já tô? Opa! Chegou! Boa noite. Boa noite, Ju. Tudo bem com você? Tudo bem, querida? Me escuta bem, né? Tudo jóia. Eu tô te ouvindo, só a imagem que tá cortando um pouquinho pra mim. Tá Deixa eu ver travando um aqui. pouco, não sei se é o sinal. Melhorou? E pessoal, vai falando pra gente aqui se tá dando pra ver, pra Fala ouvir a aí Ju. se a imagem tá legal. Patrícia, boa Dá um noite. Fala feedback só aqui se pra está me gente. escutando. Tá me escutando bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. É só a Agora imagem. a tua imagem voltou pra mim. A tua imagem tá aparecendo. Ótimo, Ela só ótimo. tá um pouquinho fraca, vai e volta. Você tá usando algum filtro? Não, Tá. Porque geralmente o filtro, ele embaça um pouquinho. Mas, não, mas tá. e pesa, né? Tô aqui É, natural e pesa, né? isso. O áudio tá bom? Tá tremendo a imagem? A minha é Cezinha, tá fosca. É a minha Gente, imagem, eles fala estão pra gente comentando qual aqui. é a imagem que tá travando. É a da Ju ou é a minha? Eu acho que é a minha. Tá. Deixa eu só ajeitar aqui. É a Ju, imagem. Ju, faz o Eu seguinte. virei aqui. Sai da Ah, live e volta de novo. tá certo. Vocês me esperem. Tá? A gente vai esperar. Porque às vezes ele melhora, tá? Às vezes a gente faz esse teste de sair e voltar. Gente, enquanto a Ju não entra, eu já vou dar um aviso aqui pra vocês. Eu já vi uma pergunta aqui. Poxa, não tem intérprete, tá? Pessoal, olha só. Eu queria tentar deixar claro uma coisinha pra vocês. Muitas pessoas me pedem intérprete em Libras nas minhas aulas, tá? Eu não falo Libras, eu não compreendo Libras. A minha língua é a língua portuguesa e eu sou usuária de aparelhos auditivos, tá? Eu procuro sempre trazer a inclusão e a acessibilidade para todos. Porém,
nem sempre nós temos recursos que facilitem esses tipos de transmissão com o uso de intérprete e com legendas, tá? Então, no momento, eu não vou ter intérprete aqui na live e também não vou ter legendas hoje. Vocês já viram diversas lives minhas tentando fazer legenda, tentando com equipamento, porém não tem saído com uma qualidade tão boa quanto vocês merecem, tá? Então, ao término da live, a live vai ficar salva e eu vou colocar no YouTube para que vocês possam assistir a partir de amanhã e deixar lá todas as dúvidas lá nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, infelizmente, não vamos ter intérprete e nem live. E estamos aqui torcendo para que, em um momento oportuno, quando tenham tecnologias acessíveis, com valores financeiros acessíveis, que eu possa trazer mais conteúdos gratuitos de qualidade para vocês, tá bom? Então já deixa aqui esse aviso. Eu sei que vai ter gente que vai entrar depois da live, vai ficar perguntando pela legenda. E então é isso aqui. Isso já fique claro para todo mundo. Qualquer um de vocês pode responder para a pessoa que entrar e ficar perguntando pelo intérprete, pela Libras. Eu vou deixar salvo e eu vou encaminhar amanhã o link lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então tá, a Ju tá entrando aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Olá. Oi, Ju. Agora tá bom. Melhorou aí? Tá bom agora? Agora eu tô te Ótimo, vendo gente. muito bem. Boa noite, Jane. Boa noite, todo mundo. Ju, eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu acho que você chegou a ver uma história que eu postei. Eu repostei uma story seu. Eu não sei se você viu uma pergunta que eu fiz pro pessoal, se você pronunciou o meu nome correto. Você viu isso? Não, não vi não. Não vi não. Gente, a Ju falou meu nome errado. E muita gente aqui me manda direct pronunciando meu nome errado. É mesmo? E eu falei Pois pro vamos lá, pessoal, conserta. eu Qual falei é o pro nome pessoal assim, correto? eu vou pronunciar na live pra vocês aprenderem. Ai, gente, mas eu não tô aqui pra puxar a orelha de vocês. Gente, pronuncia Jaine, tá? A Ju é do Jaine. Nordeste. Isso. Ah, eu E chamo no Jane, Nordeste, né? o pessoal É fala Jane. Jane. É Jaine. O Jaine, o meu avô chama Janaína. E o Nordeste sempre tem o I, né? E o nordestino, ele fala cantando, gente. Vocês vão Isso. perceber que o nordestino fala cantando. Vem aqui, ó menino, Jane. Vou fazer uma live com a Jane. Mas é a Jaine. Pronto, aprendi. Pronto. A Ju aprendeu e todo mundo aqui aprendeu, tá? Já estamos começando Jaine. a aula com aprendizagem. Jaine. Oi, Ju, se apresente aí pro pessoal, seja bem-vinda aqui ao meu Instagram. Tô muito feliz que você topou estar aqui comigo, né? E esse desafio de poder ajudar essa galera. Temos muitos seguidores aqui que estão pedindo por esse tema há muito tempo, né? Então, eu agradeço você aí a disponibilidade para estar aqui conosco. E se apresente aí pro pessoal, conta aí pra eles quem é você, ou da onde tu fala, o que tu faz. Tá certo. Tem alguns, né, aqui já presentes, que estão dizendo que são meus conterrâneos aqui do Nordeste. Eu falo de Fortaleza, tá certo? Capital. Gente, muito, muito obrigado. Primeiro a Jaine pelo convite, né? Este concurso da Caixa é o maior, né? Destinado para esse público. Eu não gosto de usar a palavra deficiência, tá? Eu gosto de usar a palavra limitação. Todos nós temos algumas limitações. Eu tenho várias limitações. Então, eu sempre vou... tem alguém aí de Salvador. Eu vou usar a palavra, o Thiago, né? Eu vou usar a palavra limitação, tá, Jaine? Então, ótimo, é um dos concursos, né? Com maior número de vagas para o público, né, com alguma limitação,
é estritamente, né, legal, uma limitação estritamente legal, já que é preciso de laudo médico. E para a banca Sesgran Rio, que tem a prova de redação como segunda etapa, tá certo? A gente acabou de concluir o concurso do Banco do Brasil. Então, a gente pode também usar essa prova do Banco do Brasil para a nossa experiência. Eu estou aqui, né, alguns dizendo que é de Paraíba, muito, né, obrigada aqui, somos conterrâneos. Eu estou super acessível, agradeço a Jaine, tá? É um público super competente, é um público que, infelizmente, né, a nossa situação brasileira, né, a Jaine sabe mais do que eu, porque ela é militante. Além dela ser professora, ela é militante pela acessibilidade, pela a inclusão. E, infelizmente, a nossa educação brasileira ainda está, né, andando a passos lentos, mas já temos várias vitórias, né, Jaine? E uma dessas vitórias, eu acredito que é um concurso destinado com 1.000 vagas. Então, sim, é uma vitória. É uma vitória sem Pode falar dúvidas, né? deficiência. Eu vou só falar que, Rayane, segundo a legislação, tá certo? É deficiência, ok? Só que, como eu sou professora de redação e para não ficar sempre usando as mesmas palavras, a gente pode usar alguns sinônimos para deficiência: limitação, restrição, tá certo? Mas não é no sentido de, como é que eu posso dizer, amenizar, não. É no sentido só para não ficar sempre com o mesmo termo, né? Como eu sou professora de redação, vocês vão sempre perceber que eu uso mais sinônimos, que eu evito a repetição de palavras, tá certo? E vamos lá, né, Jaine? Sim, a Jaine é uma inspiração. Gente, deixa eu só contar que eu conheço a Jaine de um curso que nós fizemos juntas no comecinho de 2020, não foi, Jaine? Foi 2019, não lembro. Verdade, acho que foi. Foi, se eu não me engano, foi em maio, julho. Maio, julho. Foi mais ou menos aí. Eita. E a gente se conheceu em um curso online, né, voltado para professores, né, professores do digital, e a gente vem desde aquela época tendo contato aí, né, se aproximando, mas acompanhando o trabalho uma da outra, né, e a Ju cresceu bastante, eu também, e estamos aqui todos hoje, nós, né? Né, gente? E estamos aqui hoje para dar essa palavrinha com vocês. Ju, olha só. Pode começar, viu, Jaine? Tá. Eu vou só já entrar aqui, aproveitar. Entrou aqui, ó, o professor 30K, que foi a nossa professora, a nossa mestre, né? Professora Giovana, que foi quem nos conectou aqui. Beijão. Um beijão, professora, para você, viu? Gente, olha só. A Ju vai falar um pouquinho pra gente sobre a redação para o concurso da Caixa. E eu já vou pedir para vocês aqui colocarem as perguntas aqui nos comentários, porque a gente vai as dúvidas, as dúvidas, os medos, os tabus. Os medos, né, para esse concurso. Eu recebi muitas perguntas de vocês o tempo inteiro, mas a pergunta, Ju, que eu mais recebi, né? Tá. Deixa eu só prender aqui que tá soltando. Pronto. Uma das perguntas que eu mais recebi aqui, Ju, afinal, é uma redação discursiva? Como é que é esse formato? Pois para pegar gancho com a sua pergunta, eu vou responder também algumas que eu peguei no direct, né? Hoje mesmo, né? Depois que você divulgou a nossa live, vários seguidores, né, vieram, sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. Professor, o que é uma redação em prosa e o que é uma redação discursiva e dissertativa? Vamos lá. E eu queria também, Jane, pedir aqui um momentinho de atenção, que você pegue um caderno, anote, porque vão ser várias dicas, e se você fica só na escuta, pode ser que você não absorva o conteúdo. Primeiro, o que é uma redação em prosa? É aquela redação, gente, que é composta por parágrafos, que não é em poemas. Aí lá no nosso edital tem uma redação em prosa, um texto em prosa, tá certo? Então, para começarmos, um texto em prosa é aquele que é composto de parágrafos, que tem uma introdução, que tem um desenvolvimento e que tem uma conclusão, tá certo?
E o que é essa redação discursiva, uma redação dissertativa? Todos os concursos, tá certo, Jane? Sem exceção, já chamei de Jane de novo, é Jaine. Jaine, todos os concursos, né? Sem exceção, eles não é cobrado do candidato um texto dissertativo argumentativo. Que nome é esse, né? Esse nome grande, dissertativo argumentativo. O que significa isso? Dissertar significa você defender uma ideia. Você precisa ter uma ideia sobre um tema de redação. E você vai argumentar, ou seja, entender e discutir a sua ideia. Então, para começarmos, é um texto dissertativo em parágrafo, porque é em prosa, onde você vai defender uma ideia, uma tese, melhor dizendo, sobre o tema da redação. Tá claro? Isso aí, gente. Então, olha Responde só. aí, Jaine. Isso, respondeu. Essa dúvida eu recebi muito, inclusive até eu mandei para você no WhatsApp, né? Assim que saiu o edital, eu perguntei para você, Ju, o que que é? Como assim prosa? Porque eu, particularmente, eu nunca tinha visto esse termo. Eu acho que é Os específico da bancos, Cés pois Gran é. Rio, né? Eu acho A que a Cés Gran Cés Gran Rio, Rio ela tem um pouco dessas gosta, características de é, colocar esse termo prosa, né? é E tradicional. A Cés Gran Rio é tradicional, gente. tradicional. Muito tradicional. E aproveitando que a gente tocou aqui no assunto da banca, Ju, como é que é o perfil dessa banca para redação? Pois é, tem alguém aqui que eu não consigo ver o nome, deixa eu ver aqui se eu só vejo, acho que é Quito Santos. O Quito Santos está nos perguntando assim, eu tirei uma boa nota no Enem. Eu consigo também tirar uma boa nota, né? Também me perguntam isso. Vamos lá. O tradição, o que é o tradição, o que é o padrão SES Gran Rio de avaliar. A prova de redação do Enem, ela vai trabalhar com um problema social, tá certo? Só para vocês entenderem, é um problema social. O que significa esse problema social? É um problema que eu, a Jaine, você que está em São Paulo, você que está no Rio, enfrenta. Por exemplo, vamos dar um exemplo de problema social. Violência urbana, crise hídrica, saneamento básico. Concorda que é um problema social que Sim. todos nós convivemos? Só que a Banca SES Gran Rio, e especialmente para esse concurso, ela vai abordar uma situação temática, que foram os 4 exemplos da prova do Banco do Brasil. Então, não necessariamente eu tirei uma nota boa no Enem, eu vou tirar na SES Gran Rio, porque é outro estilo de abordagem de temas de redação. Vocês estão entendendo? Digam se vocês estão entendendo, né, Jaine? Para a gente se Sim, daí comunicar dando um feedback direitinho. aqui pra gente sobre isso, né? Porque a gente Então, vai o padrão esclarecendo. SES, exatamente, o padrão SES Gran Rio, ele não trabalha com um problema social, ele trabalha com uma situação temática, os interesses do funcionário, entendeu? Então, E o é que que algo seria essa que, situação temática, Ju? essa Explica um situação pouquinho mais pro temática pessoal. é como se fosse um recorte mais específico sobre um determinado assunto. Porque uma coisa, ó, vamos imaginar aqui, uma coisa é eu cobrar numa prova de concurso, enquanto banca, um problema que todo mundo convive, que é a crise urbana, que é a violência urbana, mobilidade urbana, entende? E Sim. outro que vai exigir mais leitura de mim, vai exigir mais domínio de conteúdo, é eu abordar um tema. Como, por exemplo, como conciliar os interesses do público e do funcionário. Foi mais ou menos assim um tema de redação da prova do Banco do Brasil. Entende? Então, Sim. vai exigir mais do candidato leitura, vai exigir mais do candidato conteúdo. Essa é a principal diferença, Jaine. É a principal diferença. Inclusive, Ju, eu recebi uma pergunta do pessoal, até dos meus mentorandos, o Aniel, que tá aqui, o Bruno. Os meninos estão Uhum. achando que pode ser cobrado sobre acessibilidade, pessoa com deficiência, um possível problema aí, né, de Principalmente, temática. exatamente, principalmente algo relacionado ao estatuto, né, PCD, ao estatuto, às leis PCD, pode sim. E mesmo se não tiver
totalmente direcionado para esse tema PCD, você pode acionar para mostrar ao seu corretor que você tem domínio de conteúdo. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que uma das propostas, né, do seu concurso seja a digitalização dos bancos. Será que a forma de digitalizar os bancos está incluindo todos os brasileiros? Aí você já pode trazer, a gente diz aqui no Ceará, sarna. O que é sarna? O seu conhecimento. Eu não Você sei já pode o que trazer. É isso. Você já pode trazer para o seu texto um domínio de conteúdo. Por exemplo, a Jaine vai fazer, só um exemplo, tá, Jaine? Vamos imaginar que você vai fazer esta prova e cai um tema desse. Se você tem conhecimento do estatuto, você vai colocar, lá é determinado a lei, um tipo de aplicativo que seja acessível. Ela vai mostrar conteúdo, por isso que é um recorte temático. Tá claro aí? Recorte temático, sim. E eu acho, Ju, até que quando é um recorte temático, na minha percepção, tá, gente? Na minha percepção, eu acho que é até mais interessante para o candidato. É, muito mais. Eu acho É mais muito interessante para o candidato e para a banca, né? O tema. É. E não é mais difícil, não, tá? Não é mais difícil, não. É só mito. E sim, eu penso da seguinte forma, né? Eu até já falei pro pessoal aqui. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o Enem, eu não tirei uma nota boa, mas eu consegui uma bolsa para fazer para iniciar uma faculdade aqui em Brasília. Porém, eu optei por começar a estudar para concurso. Então, eu larguei tudo de vestibular da minha frente e foquei em concurso. E 2 anos depois, eu estava estudando muito a redação para concurso e eu fui fazer a prova do Enem. E eu achei muito mais simples do que a prova para concurso. É tanto que eu tirei 910, 920 pontos no Enem. E eu não é justamente por isso, Jaine. Nada. E assim, Jaine, justamente porque a prova do Enem trabalha com um problema social que todos nós temos contato. Todos nós temos contato, por exemplo, com a persistência da violência à mulher. Isso é um problema social. Este tema é pouco provável de se cair numa prova de concurso. Sim. E outra, Ju, isso foi tão interessante porque a minha nota foi tão alta. E como eu falei, eu não estava estudando para o Enem, eu fui fazer a prova. Mas o fato da redação ter tirado uma nota muito elevada, eu consegui uma classificação boa e eu consegui uma bolsa numa faculdade muito melhor do que eu gostaria e fiz o meu curso. Então, assim, são diferenças, mas o que foi que eu apliquei ali, né? Qual foi o segredo? Eu sabia qual era a estrutura de uma redação. E eu vejo que muitos candidatos não sabem. Até uma colega perguntou aqui, são 4 parágrafos? São 3? Como que você vai abordar? Como que você vai estruturar? Deixa eu explicar. Assim, às vezes, o candidato, ele tá tão preocupado com o tema que esquece de aprender a estrutura. Gente, ninguém vai saber o tema da prova errado, o tema da prova correto. Né? É algo que vai ser revelado no dia. O que você pode controlar para garantir uma nota boa? Conhecer a estrutura o máximo possível e treinar os temas possíveis. Para você estar ali melhorando a sua gramática, melhorando a sua escrita, né? Porque também é algo que também é muito, muito levado em consideração, não é, Ju? Sim, sim. O aspecto visual do seu texto também conta, né? Alguns alunos perguntam-me assim, professora, é porque a minha letra é feia? Não, não é questão da letra, da caligrafia ser feia ou bonita, é a organização textual. Mas respondendo à sua pergunta aí, se são 3, se são 4 parágrafos, eu sempre gosto de ensinar a estrutura basilar, a base, como se fosse a estrutura de uma casa. Toda casa tem uma estrutura basilar. O que é a estrutura basilar do texto? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, que vai dar mais ou menos aí 4 parágrafos no mínimo. 3 parágrafos é reduzir a sua capacidade de dissertar, de argumentar. Então, não recomendo que você escreva somente 3 parágrafos, uma vez que a sua nota de conteúdo também influenciará.
tá certo? E só para pegar um gancho, a Patrícia está perguntando qual a diferença entre dissertação e prova. Dissertação argumentativa é o gênero textual, tá certo, Patrícia? Que a prova de redação vai exigir de você. E o que significa gênero? A gente tem vários gêneros, tem a carta, tem um bilhete, tem um direct, tem uma mensagem no WhatsApp, todos são gêneros. Mas nas provas de concurso, é mais cobrado o gênero textual dissertativo argumentativo, que é onde você vai discutir e defender uma ideia. Tá certo? Entendi Isso. aí, Patrícia? Então, é sempre isso. Você precisa de uma base, você precisa estruturar o seu texto, como se fosse realmente uma base na construção civil. E você precisa apresentar o tema na introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Professora, quantas linhas tem um parágrafo? Um parágrafo é um tópico frasal. O que significa tópico frasal? A senhora está usando muitas nomenclaturas. Vamos lá. Tópico frasal é uma ideia. Então, você tem que desenvolver uma ideia em mais ou menos de 4 a 6 linhas. Tá certo? Nada de fazer um parágrafo com 2, com 3 linhas. Não. Mínimo 4 linhas, máximo 6. Tá certo? Sim. E outra, Ju, é até interessante, porque assim, a prova, a redação, ela tem 30 linhas, né? Então é É. basicamente como se você dividisse na proporção ali, né? Se Deixando você fizer no. mais ou menos 4 parágrafos com 6 linhas, vai dar mais ou menos 24 a 26 linhas. Então. E, Que é Ju, o edital, ele não fala pra gente a quantidade mínima de linhas e nem a quantidade máxima. Mas conta pro pessoal aí como que em regra Vamos isso lá. acontece. Como é que a SES Gran Rio se comporta, né? Vou aqui esclarecer. Quando você está estudando para concurso, é ideal que você estude a banca. A banca é como ela se comporta, tá certo? A banca ela funciona como se fosse o nosso professor maior. Às vezes a gente estuda, né, para aquele assunto, mas a gente já sabe. Aquele professor gosta de cobrar isso. Então, na minha prova, com certeza ele vai cobrar isso, né? Assim, às vezes, que acontece na faculdade, no ensino médio. A SES Gran Rio, ela não coloca, né, no edital o mínimo e o máximo de linha. Ela coloca no dia da tua prova. Então, o mínimo de linhas são 25 e o máximo 30. Mínimo de linhas, 25. E o que significa 20 linhas escritas, né? Também muita gente pergunta. Linhas escritas são contadas a partir de mais da metade. Aí vamos imaginar assim, Jane. Você fez 27 linhas, só que 2 linhas tu escreveu só uma palavra. Concorda comigo que tu fez 25? Sim, E se tu, e se tu fizer 25 linhas e deixou 2 linhas com menos de uma escrita menos da metade da linha. Aí 25 menos 2, tu só escreveu 23 linhas, tu não fez o mínimo. Tu corre o sim, risco de ter a redação zerada, entendeu? sim. Então Gente, você precisa, por isso que eu recomendo, e você preste atenção aí, eu recomendo que você escreva no mínimo 27 linhas. Porque aí 27 a gente amarra, isso né? já A deixa gente amarra a amarrado, estrutura. porque. E outra, às vezes eu vejo o que a Juliana tá falando, gente. Ó, temos aqui um caderno. Ui, calma aí, pera. Ó, ela tá falando o seguinte: a minha, quando você termina um parágrafo, você tem que terminar da metade pra cá. Da metade pra cá. Pra ele poder contar como uma linha Contar como inteira. linha escrita, Uma linha escrita exatamente. inteira. Inteira. Né? Às vezes o candidato ele não tem nem palavras mais para escrever. É, Ele não tem palavras mais, mas você tem que observar isso para poder conseguir ali fechar essas 25 linhas fechadas, né? Fechadas nessa essa estrutura de contagem da banca. Se deu da metade para cá, aí você já vê, opa, passou da metade dessa linha aqui, então já fechei. E aí vai pro próximo. No final, sempre observar, né, Ju? sempre, sempre observar, gente. Enfim.
Olha só, eu vi uma pergunta aqui que foi do Bruno. O Bruno perguntou se na citação ela é obrigatória, a fonte. E se tu deixa aí uma outra pessoa perguntou aqui, se tu deixa a redação mais forte, se é verdade isso. Vamos lá, a citação, ela pode ser direta. O que é a citação direta? É quando você coloca tal qual está lá na obra, tal qual como aconteceu. Se você não lembra como foi que o autor se referiu, a gente chama de citação indireta, que é com as suas palavras se reportando ao autor, tá certo? Ok? Quando Sim, eu trago isso para o meu texto, eu deixo o meu texto e mostro para a minha banca que eu tenho um conteúdo, que eu li o livro tal, que eu assisti a matéria tal. Não é obrigatório, não. Não é obrigatório. Todo texto precisa ter uma citação? Não, não é obrigatório. Mas em termos de conteúdo e de abordagem de tema, você tem de 0 a 20 pontos. Tá certo? Porque é válido a gente esclarecer assim, a nossa redação, Jaine, ela vai valer 100 pontos. Só que sim, você que é candidato, você precisa fazer no mínimo 50 pontos. Aí vamos imaginar, você quase gabaritou ou gabaritou as 60 questões da prova objetiva. Só que se você tirar 47, 48 pontos na redação, você já está eliminado do concurso. Então, sim. lá na nossa redação, a gente precisa fazer 50 pontos. Como é corrigida? Eu gosto sempre de explicar como a redação é corrigida, porque eu parto do princípio que quando eu sei como eu sou avaliada, aí eu vou me tocar, né? Eu vou ter mais consciência dos meus erros. A nossa redação vai ser corrigida sob 5 critérios. É o critério da norma padrão, o critério de adequação do tema, ou seja, se você está escrevendo sobre aquele tema que foi pedido, a adequação do tipo, o tipo é o gênero, né? Se você está fazendo dissertação argumentativa, a abordagem do conteúdo, tá certo? E os aspectos de coesão. Aí vamos imaginar que lá na sua redação você traz uma citação, você se reporta a um livro, você se reporta a um episódio, aí sim você tem mais chance de completar a sua nota de repertório, que vale de 0 a 20. Por que de 0 a 20? Porque a nossa nota máxima é 100, mas eu tenho 5 critérios. Aí 100 dividido por 5 vai dar 20 pontos para cada critério. Tá claro? Ficou clara essa parte? Ficou Porque é bem claro. importante. Sim, eu ia até te perguntar isso. E, Ju, a redação, ela pode ser zerada? Pode, ela pode ser zerada primeiro. Se você não escrever nada que não tenha relação com o tema. Você fugiu do tema. Ela pode ser zerada se você trouxe, né, parte de uma música, de uma receita. Que você não vai fazer isso, porque você é um candidato consciente, né? Já Ela tá pode todo ser mundo. zerada. Quem tá aqui nessa live já tá saindo com pontos a mais do que os outros concorrentes que nem aqui apareceram, né? Pois é, quem tá aqui na live tá só pegando essas dicas aqui. Então, pode sim, pode ser zerada. Então, é muito difícil hoje, sabe, Jaine? Muito difícil eu ter um número muito grande de redações zeradas em um concurso. Por quê? Porque os nossos candidatos eles estão mais conscientes. A banca, né, ela tem vários critérios para não anular, porque cabe recurso, aí é toda uma ordem jurídica, mas a sua caneta tem que ser preta, até porque você só. Outro dia um aluno me perguntou assim, professor, eu posso fazer o rascunho de lápis e Hum, passar limpo de caneta preta? Aí eu respondi assim, o problema é que você nem pode entrar na sala de lápis. Então você vai fazer isso. tanto o Na rascunho verdade, como o a folha candidato até pode oficial, entrar na sala com lápis, Ju. Ele pode só não entrar. pode Só usar, que o né? candidato, o fiscal da sala, ele vai verificar o que tem em cima da mesa. E logo de cara ele vai olhar, isso aqui é um Exatamente. lápis, então não pode. Ele vai Não pedir pro pode usar. candidato para ele guardar dentro do saquinho embaixo da cadeira. Então, assim, nem adianta você levar um lápis ou uma caneta azul, porque a banca não vai deixar você usar. Tem que usar uma caneta preta, tá? Uma caneta preta, até pro rascunho. E no rascunho, pessoal,
Vocês fiquem ali, como é a palavra, né? Um rascunho, é um espaço para rascunho. Vocês podem riscar ali em cima, mudar os argumentos, mas na hora de passar limpo, aí vocês têm que ter o maior cuidado para evitar os erros possíveis, né, Ju? Isso mesmo. Tem algumas perguntas aqui, Jaine, que eu vou responder, que é bem rapidinho, que eu tô Tá. vendo. Deixa eu só ver aqui. Tem limite de linha? Tem 30 linhas. Tem um mínimo, né? Só pra quem tá chegando, tem um mínimo que são 25 e o máximo que são 30, tá, Josele? Aí depois tem uma pessoa me perguntando assim, ó, se você não tiver conhecimento sobre o assunto, como começar? Vamos lá. Você não pode, em hipótese nenhuma, copiar nada do textos motivadores, tá? Você não pode. É pouco provável que caia um assunto que você nunca tenha escutado. Por quê? O nosso corretor, ele não quer nos sabotar, sabe, Jaine? Às vezes Sim. a gente tem uma mal configuração sobre provas de redação, né? Que a gente pegava e a professora dava cheio de notinha vermelha. Vamos lá, vamos quebrar isso. O corretor, ele não tem o objetivo de sabotar você, até porque ele sabe que isso faz parte de um sonho. Ele sabe que você vai transformar a sua vida ao ser aprovado no concurso. Então, ele não quer te sabotar. O tema da redação vai ser, se você pegar os 4 temas que foram cobrados no Banco do Brasil, você tem uma real, né, constatação de tudo que eu estou falando aqui. São temas que são tangíveis. O que são temas tangíveis? São temas possíveis da gente discutir. Mas vamos lá, por acaso cai um tema que você não domina nada. Você não domina nada. Você tenta pelo menos identificar qual eixo temático ele pertence. O que é o eixo temático? Ele pertence ao tema social? Ele pertence ao tema político, ao tema educacional? Aí você já começa nas primeiras linhas fazendo um contexto e depois apresenta o tema. E aí você vai discutindo o mínimo possível do que você sabe, só para você não zerar a sua redação. E você tem chance, sim, dessa forma de garantir os 50 pontos. E assim, Ju, eu vou dar um exemplo meu. Na prova do meu concurso, aconteceu basicamente isso. Cobrou um tema Foi que eu mesmo? não me lembrava. Mas aquilo, saber a estrutura, saber como que conduz uma redação salva. Salva, Aí gente, eu salva. consegui tirar uma nota mínima exigida Eu pela sempre banca e consegui a vaga, entendeu? Então faz uma grande diferença você saber essas estruturas e compreender isso, né, Ju? Exatamente. Eu sempre gosto de falar nas minhas aulas que tem dois remédios. Eu chamo de remédio. Tem 2 remédios baratíssimos que você pode adquirir para tirar uma nota mínima em redação. Remédio número 1, treino. Se você não treina redação, você está deixando brecha para o seu candidato. Então, você precisa treinar. O que significa treinar, Jaine? Não é você fazer uma redação todo dia, porque ninguém tem essa disposição de tempo. Você só precisa fazer, no mínimo, uma redação por semana. Até o seu concurso, você tem feito, no mínimo, 4. E outro remédio para uma nota boa em redação é a leitura. Se você ler, você tem domínio de vocabulário, você tem domínio de estrutura, você sabe trazer repertório para o seu texto. Então, sempre lembre, você precisa de 2 coisas básicas, treino e leitura, para tirar uma nota boa em qualquer prova de redação. Em qualquer prova de redação mesmo. Que legal. Ju, e vem cá, precisa de ter título na prova? Sim, o título, essa pergunta é boa. Gente, o título, ele é facultativo. O que é título facultativo? Não está pedindo a SESGRAN Rio, ela não, é o padrão dela, tá, Jaine? Ela não cobra título. Ela não cobra título.
Mas se você colocar título, seu texto não vai ser anulado, já conta como linha escrita. Só que o que é que eu recomendo? Ela não pediu lá expressamente, porque assim, é um padrão da banca não pedir, mas vai que lá no seu concurso peça, aí você vai dizer, ah, mas o meu professor me ensinou que título não coloca. Aí o que é que eu faço? Não, então eu gosto de ensinar o meu aluno a ele ser consciente, que eu acho que ele aprende melhor assim. O título é facultativo, e se vier expressamente solicitando lá na sua prova, você coloca. Se não, você não coloca. Ele é facultativo, ele não é obrigatório, tá? Sim. Sempre vai ter isso no comando da redação, né, Ju? No comando Sempre, da sempre. redação. Teve até uma pessoa que perguntou aqui o que é interessante, se eu começar a prova pela redação ou deixar a redação por último. O que eu vou contar a minha Eu experiência tenho. e depois ajuda a dar a opinião dela. Pronto, é. O que eu, A eu experiência da geralmente eu Jaine. faço? A prova, quando é entregue, a primeira coisa que eu faço é abrir o caderno e ler o que a redação pede. Eu só leio. E vou pensando durante a prova no que eu posso escrever. Porque às vezes na metade de uma questão, às vezes cai até algum assunto que está um pouco relacionado com alguma questão. E aí, ali na leitura da questão, eu tenho uma ideia. Eita, eu acho que dá para escrever isso, dá para aproveitar isso. Aí eu ponho essa ideia anotada ali no meu rascunho. Eu vou fazendo a prova, vou avançando. Tá? Eu gosto de começar pelas questões que eu tenho mais facilidade e depois eu vou deixando as mais difíceis para depois, tá? Mas isso é uma coisa minha Uhum. pessoal. Aí quando eu faço as questões, depois que eu termino, aí eu começo a redação, tá? Ju, qual é a percepção? Será que eu estou acertando, que eu estou errando? Tem um jeito certo, um jeito errado? Não, não tem. Fala aí. Eu gosto de recomendar segundo as regras do edital, tá certo? Segundo as nossas regras do edital, a nossa prova de redação faz parte da segunda etapa. Então, para eu chegar na segunda etapa, enquanto candidato, eu preciso garantir a primeira. Então, não recomendo, assim como a Jaine, você começar pela prova de redação. O que é que eu recomendo? Eu gosto sempre de trabalhar com a analogia da engenharia civil, vocês perceberam, né? O engenheiro, ele nunca começa a construir uma casa do nada. Ele precisa, no mínimo, de um projeto, concorda? Ele Sim. precisa de um projeto. Vou pedir aqui um engenheiro para construir um quarto para mim. Eu preciso, no mínimo, de um projeto, porque se eu tiver um projeto, eu vou economizar tempo e dinheiro com construção. O que é que isso tem a ver na prova de redação? Eu recomendo que no dia do seu concurso você veja o tema da sua redação e você projete. O que é esse projeto de texto? É você topicar ali, você conhece sobre o assunto, quais são as suas dúvidas, o que o texto motivador está trazendo de informação para você. Então, eu fiz um mini projeto ali. Em menos de 10 minutos, eu consigo fazer esse projeto. Depois que eu fizer esse projeto, eu vou para resolver as minhas questões objetivas, que são 60. Antes de 1 hora e 30 minutos, aí sim, você precisa, e aqui eu vou falar bem devagarzinho para você entender, e assim, com muita responsabilidade. Você não pode, sobre hipótese nenhuma, para este concurso da Caixa, ultrapassar 1 hora e 30 minutos na prova de redação. Porque se você ultrapassa 1 hora e 30 minutos, você compromete a sua prova objetiva. E eu preciso da prova objetiva para a minha redação ser lida. Entendendo a lógica? Sim. Tá me escutando bem, Jaine? A minha Tô. imagem tá bem? Tá tudo bem. E teve uma pessoa até falou aqui que o som tava ruim, gente. Se travar pra vocês, o som ficar ruim, sai da live, volta de novo, porque às vezes é o próprio Instagram aí. Mas tá tudo ótimo aqui, tá dando pra acompanhar. A gente vai seguindo. Ótimo. Então você tem que treinar a sua redação. E ao treinar a sua redação, você não pode deixar ultrapassar 1 hora e 30 minutos. Tá certo? Que dá mais ou menos 90 minutos.
Quando você terminar as questões objetivas, que estiver faltando 1h30, aí você vai para o rascunho e para a folha oficial. Aí você não vai para o rascunho totalmente cru, porque você já tem o seu projeto de texto. Ele vai te Isso. ajudar a iniciar o seu texto. Entendi. Aí, Ju, Tá, só tá depois que claro aí? termina todo esse rascunho é que a pessoa faz essa cópia para folha de resposta definitiva, Para a folha, exatamente, para a folha oficial. para folha oficial. Isso. A Larissa falou, pensei Para justamente mim, nesse tempo para redação. Exatamente. Inclusive, né, se você passar. mentorando, é, quem é meu mentorando, pessoal, a minha imagem está desfocando para vocês um pouco, Para mim também está a tá? tua imagem, mas a gente segue. Tá, Porque eu se acho que ela daqui a pouco sair, eu cai a volto. live. Tá. É E, estabilidade da internet. às vezes é isso. Deixa eu tentar mexer aqui no. E agora? Mas, ó, a gente já tá, de todo modo, Ju, chegando pro término da Para a live. reta final, exatamente. Isso. Deixa eu ver só se tem É, alguma. Precisa de título, eu já respondi, né? Para mim já. melhorou, viu, Jane, a sua imagem? Já indo. Tá. Para o título eu já respondi, é facultativo, não é obrigatório. E se não tiver lá pedindo, você não coloca o título. E se você colocar, conta assim como linha, tá, Hernanda? Hernanda Souza. Conta assim como linha, um título, tá certo? Deixa eu ver aqui mais. Já respondi. Vai ser igual ao Enem. É, Comecei falando sobre isso, não foi, Jaine? gente, quem chegou A atrasado na live, diferença. eu vou deixar a live salva para vocês reverem, né? A live. E amanhã eu também vou disponibilizar lá no YouTube, com a opção de legendas automáticas, tá? Eu vou mandar o link lá nos meus grupos do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, é só mandar um direct para mim amanhã que eu passo para vocês, tá? Ô, Ju, uma outra Eu vou só pergunta é com responder. relação à letra. A letra Pois é, eu cursiva. acabei de ver. Se você, né, assim, vamos lá, nós estamos acostumados a escrever mais no computador, no celular. Quem é que usa diário? Quem é que escreve pouco? Eu escrevo pouquíssimo, né, à mão. Se você acha que a sua letra não é legível, não é legal, eu aconselho você fazer letra de forma. A banca Sesgran Rio, ela aceita letra de forma, desde que você diferencie a maiúscula da minúscula. Ou seja, vamos começar uma frase, vamos imaginar que você está fazendo a sua prova e você começa. No contexto atual, esse N ele tem que ser maior do que o O na letra de forma. Porque o N no começo da frase é a letra maiúscula. Então, você pode usar a letra maiúscula sem medo de ser feliz, né? A banca não vai tirar ponto seu. Você só precisa diferenciar maiúsculo da minúscula lá na linha da sua redação. Ótimo, Ju. E, Ju, eu vi uma outra pergunta aqui. É... A rasura. Como é que funciona a rasura ali na folha de resposta Na oficial? redação. É. Vamos lá. Você pode rasurar? Pode. Como eu lhe falei, não é objetivo do nosso corretor sabotar a nossa prova de redação. Você pode rasurar? Pode. Se eu rasurei, como é que eu me comporto? Eu coloco só um tracinho no meio da palavra. Vamos imaginar que eu estava escrevendo a palavra para, né? A preposição para o Brasil melhor. Aí eu botei para o Brasil. Aí eu risco para com um tracinho. Não é com força, é só um tracinho de leve. E eu não É só uma posso linha usar por sobre. cima, né, Ju? É. E eu não posso usar sobre hipótese nenhuma um parênteses, um conchete. Não posso. Por quê? Porque a banca vai despontuar se você colocar um sinal de pontuação, porque ela vai partir do princípio que você está pontuando o erro.
Então não precisa. Antigamente, muito antigamente, quando a gente errava, a gente colocava entre parênteses. Não coloca mais. Tá certo? É uma dica de ouro isso, porque se você coloca, você vai perder ponto. Se você rasurar, você não vai perder ponto. Professora, mas eu rasurei 10 vezes. Eu vou perder ponto? Eu preciso analisar o seu texto, porque cada texto, é único. Sim. Então, você rasurou 10 vezes, mas como é que está a sua organização textual? Como é que está a sua letra? O corretor vai analisar caso por caso, mas não tem um mínimo de rasuras, não tem, tá? Tá. Ju, e olha só, a gente já tá chegando aqui no final da live, gente. Porque o Instagram Ai, tem um foi tão bom, limite, né, Jaine? né? Foi tão Eu tenho bom, né? Vocês estão isso. gostando? Falem aí se vocês estão Fala aí pra gostando. gente se vocês estão gostando da live, se vocês querem mais conteúdos, né, Ju? E, Ju, Que a o gente pessoal vai me organizar pediu. tudo. O pessoal me perguntou muito uma polêmica, né? Eu vou falar aqui que é uma Ah, polêmica. Ele sempre me pergunta no tom afirmativo, né? E eu sempre costumo dizer que eu não é, tenho como afirmar nada. A prova da Caixa vai ter 4 temas diferentes de redação, vamos lá, né? como no Vamos Banco do lá. Brasil, né, Ju? Vamos aí, tu Pois tem é. como afirmar isso? Eu tenho como me posicionar, tá? Vamos lá. A prova do Banco do Brasil é totalmente diferente da Caixa Econômica. Por quê? É uma prova que teve mais de 1 milhão de inscritos. Já começa por aí a diferença. Segundo, né, especialistas em direito, eu não sou especialista em direito, tá? Não tenho nenhum conhecimento. A banca feriu o princípio da isonomia porque ela usou 4 temas diferentes. Mas o argumento da banca é que foram 4 temas diferentes dentro da macro-região. Por que foram 4 provas diferentes? Devido ao número de candidatos. Eu tive mais de 1 milhão de candidatos. O Enem tem 4 provas diferentes, mas é o mesmo tema de redação. Pode acontecer isso na Caixa Econômica? Eu acho pouco provável, devido ao número de candidatos, tá certo? Devido principalmente ao número de candidatos. Eu não vou ter para 1.000 vagas, embora seja um número de vagas considerável, 1 milhão, quase assim, 10 vezes mais, Sim. 1 milhão de inscritos PCDs. Então, E é outra, pouco Ju, quando a provável. gente tá falando de um público PCD, pessoal, eu costumo A dizer gente tem que ter muito isso muito para cuidado. você. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que inclusive tem gente aqui que pode afirmar isso para mim. Muitas pessoas com deficiência não têm nem conhecimento que há cotas para concurso, nunca estudaram para concurso e é o primeiro concurso que vai fazer, É. né? E Então, começa a automaticamente diferença. aqui nós temos um percentual menor de pessoas interessadas. O Exatamente. número de inscritos no concurso não vai superar o do Banco do Brasil, tá, Não, gente? em hipótese nenhuma. E outro detalhe é que a nossa nota mínima para a Caixa são 50 pontos. No Banco do Brasil é 70. E eu não sei, e eu super recomendo que é uma tarefinha de casa você ler o seu edital. Hoje eu li o edital da Caixa, né, para esta live. E lá no edital da Caixa, eles já estão, né, pensando na possibilidade de não preencher o número de vagas justamente pela não inclusão até na informação, né, Jaime? E Sim. que eles podem corrigir até o triplo do número de vagas, corrigir a relação até o número de vagas. Tá lá no, eu acho que é no 8.2 ou no 8.5, É, tá? Eu não isso. anotei, mas tá lá no No edital. item 8 do edital, pessoal, eles falam todos os detalhes sobre a redação, tá? Exatamente. Quem não leu ou leu por cima, depois volta lá e leia com calma tudo que a gente explicou aqui. Mas tá bem detalhado ali no item 8, tá? E Ok. olha só, Ju, o pessoal tá fazendo várias perguntas aqui, mas, Ju, vamos fazer o seguinte: conta pro pessoal 2 possíveis temas para eles irem treinando para redação. 2 possíveis Ai, temas, assim, me que você colocas fala, numa olha, eu saia acho que isso justa. aqui. O que tu Me acha? colocas numa saia justa. Gente, ó, para começar, né?
A Jaine vai me permitir, né? A gente está fechando uma parceria muito, muito inédita, né, Jaine? Em breve a gente vai divulgar tudo. Eu acho que você precisa treinar redação e ter uma pessoa competente para corrigir redação. Eu acho que a correção ela é como a prova de matemática. Você faz a prova de matemática, mas você não faz as questões, não adianta nada você estudar matemática. A mesma coisa acontece em É um redação. treino, né, Ju? É um É um treino. treino. Para começar, né, eu super recomendo que você faça. Tem os 4 temas de redação do Banco do Brasil. Foram 4 temas totalmente diferentes em termos de eixo temático. Teve uma prova que cobrou educação, teve outra prova que cobrou desenvolvimento sustentável, outra prova cobrou evolução tecnológica e outra sobre atendimento, que tem mais a ver com a atribuição do cargo. Então, assim, eu não tenho como te assegurar 2 temas possíveis. Eu tenho como me basear em 4 que já aconteceu da banca Sesgran Rio. E são 4 que envolvem 4 temas diferentes. Mas, lógico, você precisa treinar, você precisa conhecer a banca, mas eu tenho como apontar, por exemplo, desenvolvimento sustentável é uma urgência no planeta. Não é uma urgência só no Brasil. Ela é uma urgência no planeta. Consciência social é outra urgência. Com a pandemia, nós ficamos mais conscientes em termos de que se eu faço uma coisa, a Jaine, que está lá em Brasília, vai saber, devido às redes sociais, devido à globalização, pode interferir, entendeu? Então, é essa consciência Sim. social que nos une. Então, esses 2 eixos temáticos eu tenho como dizer, mas eu recomendo que você treine a sua redação. E aqui, Jaine, a gente pode falar um pouquinho do nosso projeto? Você me Não, permite? Não, pode não? pode Não não, pode falar gente. nada sobre o nosso... Mas eu vou falar sobre mim, Sim, pode tá? falar, A pode gente falar. está fechando uma parceria incrível, mas eu, além de ser professora de redação, eu também fui, né, corretora da Banca Sesgran Rio durante muito tempo, corrijo Eita, redação. gente! Foi. Essa eu também Tô não falando, sabia. tô falando, né, porque eu não sou mais, então não tem nada Então já que pode me falar. impeça. Já posso falar, mas o que que eu sempre recomendo você treinar. Se você treina a redação, você não está preocupado com o tema da redação, você está preocupado com o tempo. Sim, é com a estrutura, né, Ju? Com a estrutura. A Mas estrutura com o ali. tema, não vai cair um tema necessariamente, por exemplo, não vai cair um tema que você não domine o mínimo possível. Por exemplo, reutilização do plástico. Pode cair um tema desse? Não, porque é muito específico. Só quem já leu sobre reutilização, pode cair sobre reutilização de tudo, né? O lixo, em tudo. A visão geral daquele tema. Mas algo específico é pouco provável. E a banca vai ser, né, alvo de vários recursos, porque ela está cobrando um tema que é muito específico. Exatamente. Exatamente, gente. Olha, a Ju já tem um spoiler aí. Nós estamos Do com um tamanho de projeto um muito trem. lindo que tá para chegar aqui. E só que antes desse projeto, Ju, eu preparei uma coisa, um presente para quem tá aqui nessa live. É um presente que eu não tô nem contando, eu não tô nem divulgando nas minhas redes sociais e também não vai ser divulgado, é somente para quem tá aqui dentro dessa live que vai receber, né? E que Ai, que presente é bom. esse? Eu vou conduzir vocês. Eu vou dar de presente para vocês um desafio. Tem muita gente aqui, Ju, que tá muito desanimada, tá muito cansada, que tá Não. aí perdida. Nós tivemos recentemente, nós viemos lutando, estamos lutando muito para que a banca 6 Gran Rio ela possa impugnar esse edital, dar um prazo maior para quem é pessoa com deficiência se inscrever, alterar as exigências do lado do México que vieram assim muito extrapolando a realidade nacional. Nós estamos lutando muito. E isso tem desanimado muitas pessoas. E eu sei o quanto é importante você estudar de forma estratégica, de forma direcionada, com gás.
É por isso que eu quero desafiar vocês a sair da zona do conforto. Porque às vezes o nosso mundinho, o nosso contexto ali, a gente fala assim, cara, eu tô tentando estudar. Aí senta pra estudar, né, Joel? Aí começa a fazer a redação, aí olha, ah, não, eu não sei quem que eu escrevo. Aí passa aquele desânimo, não é mesmo? Então aqui o É, meu objetivo é ver todo mundo aprovado. Temos 86 pessoas aqui ao vivo conosco e todas essas pessoas têm são plena competentes. capacidade e competências de conquistar uma vaga. É por isso que eu decidi dar de presente para vocês esse desafio, tá? Eu não vou dar muitos detalhes desse desafio, mas é só para quem tá na live. Vocês não vão ver eu divulgando por aí, nos grupos, nem nada, gente. É só para quem tá na live. Eu vou conduzir vocês. Amanhã eu vou mandar no grupo todas as explicações, das regrinhas direitinho, tá? E outra coisa, tá? Como é que vocês fazem para participar desse desafio? Esse desafio, pessoal, eu não vou estar dando material de estudos lá de graça, tá? Eu já queria deixar isso bem claro aqui, porque as pessoas entram A nos gente grupos e ficam precisa pagar pedindo, a conta, né? fica pedindo material, fica pedindo apostila. Não é esse espaço para isso, tá? A gente vai trabalhar com mentalidade, a gente vai trabalhar com a mente do concurseiro aprovado. Porque muitas coisas elas estão ligadas com as nossas emoções. E você até senta para estudar, mas você se sabota no momento que você desiste, não é mesmo? Então a gente vai trabalhar com os pilares da mentalidade, da disciplina e também um pouco de motivação, tá? Esses são os principais pilares que nós vamos estar trabalhando, entre outros diversos temas. Inteligência emocional, quanto é importante, eu vou dar o exemplo aqui do Bruno, que falou até aqui no início da live. O Bruno, ele foi fazer a prova do Banco do Brasil, ele não conseguiu concluir, ele começou a prova objetiva, foi para redação, e ele se perdeu no tempo, perdeu o equilíbrio emocional e não conseguiu fazer resolver as questões de matemática a tempo. Aí o que aconteceu? Ele teve uma boa nota em tudo, porém ele zerou matemática e estatística, se eu não me engano, tá? Então, assim, gente, isso são pontos de inteligência emocional. Por vezes acontece o que uma outra colega veio me contar no direct, ou foi fazer a prova, ela tem uma deficiência física e o espaço até entrar na sala foi cheio de obstáculos. Ela chegou ali na sala já cansada, já desmotivada. Então, tudo isso nós temos que trabalhar os pilares da inteligência É emocional verdade. para blindar no dia da prova. E tem muitas pessoas que chegam no dia da prova, elas estudaram tudo. Elas viram todas as visual, elas treinou bastante redação, fez tudo. Mas, o que acontece? Elas acabam perdendo a vaga por não conseguir resolver as questões da forma correta. Então, tem muitos fatores emocionais por trás. E é isso que eu quero trabalhar com vocês Tem nesse muitos desafio. desafios, né? Sim, vai ser um desafio exclusivo para quem está aqui na live. E temos também já algumas outras pessoas que participaram de outra live, já estão no grupo aguardando, tá? Nós vamos iniciar esse desafio amanhã. E como é que você faz para Ótimo. participar desse desafio? Ao término da live, você vai mandar uma mensagem no meu direct, escrito com a hashtag Desafio Caixa. Desafio Caixa. Tá? Não é para todo mundo. Por isso, são vagas limitadas. Eu não consigo acompanhar todo mundo aqui de perto. Então, assim, vai ser um grupo exclusivo. Nós vamos ter um espaço exclusivo para o desafio. Vocês vão receber Ótimo. material de apoio para isso. Eu tô aqui a semana toda aqui E com um pode monte de contar coisa comigo, aqui, tá? ó. Só os Pode spoilers. contar comigo, tá, Jaine? Tá, pode deixar aí, você tá aí por fora. Então, gente, vocês Eu vão acho no que o meu tempo, né? direct. Cuidado só para não cair, Isso, né? Com o tá. tempo, o Pode tempo. deixar. Então, gente, vocês vão no meu direct mandar essa hashtag Desafio Caixa.
Vai mandar essa hashtag pra mim, que aí eu vou saber que é que você tava aqui na live e vou mandar o link pra vocês, tá? Tem que mandar hoje, porque são poucas vagas. Tem 85 pessoas aqui. Lá no grupo já tem umas 60. Eu não vou atender todo mundo, é um número limitado, até porque nós vamos usar uma plataforma específica e lá tem um número limitado de pessoas para acompanhar, tá? Então, é esse o presente que eu tenho para você. Se você estiver comprometido, se esse presente for para você, venha para cá e lá dentro, quem estiver lá dentro desse grupo, quem estiver participando, pode ter certeza que vai ter uma vida mudada, uma vida transformada, vai aprender muita coisa, não só para esse concurso, mas para a vida. Porque inteligência emocional, equilíbrio emocional, a gente leva para a vida, tá? É um presente gratuito, você não precisa pagar nada, tá? Não tem preço para participar do desafio. Porém, se você entrar, você precisa estar comprometido. Não é um desafio, não é mais um grupo de WhatsApp para você entrar e ficar lá parado. É um desafio para se tirar da zona de conforto, para você conquistar a sua aprovação. E Ju, hoje é o último dia do mês. Nós estamos aqui há 3 meses para finalizar 2021. E quantas pessoas iniciaram o ano falando que esse ano eu vou estudar para concurso, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou comprar a minha prótese, esse ano eu vou comprar o meu aparelho auditivo. Pessoal, o concurso, a prova está prevista para o dia 31 de outubro. Pode ser que adie? Não sabemos. Mas o que nós temos clareza, nós temos 31 dias para se preparar, para dar o melhor, para chegar no dia da prova e falar, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. E, com fé em Deus, o melhor que você deu ter garantido a sua aprovação. E a Caixa Econômica, Ju, ela quer começar a nomear essas pessoas ainda em dezembro desse ano. Então, olha, você pode fechar o ano com chave de ouro. Você pode ainda, esse ano, conseguir ser convocado, ter a sua aprovação. Então, assim, são 31 dias que você tem pela frente para ter novos comportamentos, novos hábitos, para encarar esse concurso como a oportunidade de mudar a sua vida. E o concurso público, ele é só um meio. Ele é só um meio para poder alcançar tantos sonhos que você tem. Então, gente, o desafio é gratuito. É para ajudar você. Porém, é só para quem realmente estiver comprometido, tá? Quem tá na mentoria, pode ficar tranquilo aí que vocês vão ter. Vocês também vão ficar sabendo todas as informações que eu vou passar lá no grupo para vocês. Inclusive, a Ju já tem um presente para quem é da mentoria, que em breve eu vou contar lá também para vocês. Então é isso, pessoal. Mandem um direct para mim, falar com a hashtag Desafio Caixa. Não esquece, tá? E manda o quanto antes, porque na hora que eu ver que o grupo já deu a quantidade de pessoas ali, eu já vou encerrar e não vai mais poder entrar. Combinado? Combinado. Ju, Dani, muitíssimo obrigada, viu? Eu ia pedir para você aí se despedir do pessoal, aí deixar sua mensagem final para ele. Muitíssimo obrigada, né? Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu acho que nós, né, aqui participantes, vocês já são vencedores, né? Já venceram tantos obstáculos ao longo da vida. E esse eu acho uma conquista, né? Um concurso direcionado com 1000 vagas, com algumas limitações, né? Como você falou, em termos de tempo, de laudo. Mas eu também estou, né? A partir de agora, militando por todas as garantias dos direitos dessas pessoas com deficiência, né? Para este concurso. Esse concurso da Caixa é uma reflexão social, né? Sim. É uma reflexão quanto nós precisamos em termos de postos de trabalho e incluir as pessoas com deficiência, que são pessoas que têm altas habilidades. Então, muitíssimo obrigado. Alguns alunos, né? Muitíssimo obrigado pelas dúvidas.
Se vocês não entenderam, se vocês ainda ficaram com dúvida, podem me seguir no Instagram, me perguntar por Isso, pessoal. direct, que eu sempre Ju, eu respondo. vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Abre uma caixinha lá no seu Instagram. Vou abrir Abre uma para caixinha eles lá, porque e aí o vou. pessoal manda pergunta lá pra você na caixinha, você responde e todo mundo vê. Que aí todo mundo Exatamente. tem acesso, Vamos, todo e mundo vai também ficar ali bem pensei, atualizado, vou né? fazer isso. Tá? Pra Então gente tirar depois uma terminar a foto live, e você você abre. nos marcar, né, Isso, Jaine? Vamos tirar gente. umas fotos agora. Já pode tirar Isso. uma foto, Ó, nos eu vou marcar e falar pra começar a vocês, nos o seguir. Instagram da Ju, Ju, qual é o seu arroba? É arroba prof? Arroba profa.juliana Barros. Juliana Barros. Tá, gente? Se vocês forem lá no meu Instagram, no meu último post, vocês vão ver que eu marquei a Ju lá, tá bom? E aí vocês sigam ela e postem, né? Vamos tirar uma foto agora e marquem a gente, postem nos seus stories aí, tá? Ó, a Ju postou aqui o arroba dela aí pra vocês, tá bom? Pronto, vamos Não pousar deixe de aqui. acompanhar, nós vamos tentar trazer mais lives como essa, vou tentar Sim, trazer outros vamos. professores também para cá, para falar de outros assuntos, outras disciplinas, tá, gente? Então vamos tirar uma selfie, uma selfie aqui rapidinho, né, Ju? Vamos lá, no 3, vocês passam print e marquem a gente, tá, pessoal? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Pronto. Acho que foi, né, gente? Então, Jaine, muitíssimo obrigada, tá, pelo convite. Obrigada, Ju, pela oportunidade de estar aqui partilhando conosco, né? E fica aqui o convite para o pessoal para te seguir, para te acompanhar. E também o convite para o desafio, tá, pessoal? Em breve aí, tô trazendo mais lives e mais conteúdos para vocês por aqui, tá bom? Beijinho, tchau, gente. Beijão, tchau, tchau, Jaine.